terapia de vidas passadas pode ajudar na cura de doenças? Por exemplo, a maioria das pessoas, aliás, eu converso com tanta gente, muito mais agora neste momento da vida, que eu acredito que nós temos, assim, uma vida conturbada. O que está acontecendo no mundo parece que nunca aconteceu, né, gente? São tragédias, são mortes, assassinato, guerra não sei aonde, a política. Então, eu acredito que toda a crise econômica, é muita gente com síndrome de pânico, é muita gente com depressão, é problema de ansiedade. Isso daí dá para ser curado só essas doenças ou há mais doenças que podem ser curadas com a terapia de vidas passadas? Vários tipos de doenças podem ser curados com a terapia de vidas passadas. Inclusive a síndrome do pânico, que é cada vez mais comum, né, que geralmente está ligada a emoções densas do passado, principalmente a situações de morte. Por exemplo, a pessoa morreu numa vida passada numa guerra. Ela saiu de casa e aí explodiu uma bomba e ela morreu. Aí ela está em casa hoje, normal, na vida dela, ligou o noticiário. E aí deu no noticiário que está tendo uma guerra não sei onde. Instantaneamente pode acontecer dela se lembrar dessa vida passada em que ela morreu na guerra, né? E aí o que acontece? Ela começa a ter ataques de pânico, sem saber por quê. Né? Então isso é muito comum. Aí no caso precisa voltar a esse passado, ou seja, acessar essa lembrança, fazer uma cura para esse eu passado. Porque muitas vezes a gente muda de vida, muda de corpo e ainda continua sintonizado com aquele passado, ou seja, o passado não foi curado, né? Então a gente precisa se lembrar e curar. Agora tem vários tipos de doenças, inclusive doenças graves como câncer, né? Que podem sim ser tratados com a terapia de vidas passadas. Eu não posso garantir que tudo vai ser curado, né? Um câncer terminal, por exemplo, dificilmente ele vai ser curado. Mas assim, normalmente, pelo menos melhora aquela doença que a pessoa está trazendo, a grande maioria delas, porque todas as doenças, sem exceção, elas estão conectadas, elas são geradas por emoções densas, como medo, raiva, tristeza, angústia, mágoa, todas as doenças, tanto físicas quanto as doenças emocionais, como depressão, né? Então, se a gente consegue curar aquela energia negativa, aquela emoção densa que está por trás, a gente muitas vezes consegue curar a doença. A síndrome do pânico, ela tem um índice de curas muito elevado, né? E a depressão, por exemplo, ela é gerada por culpa, raiva, medo, angústia, tristeza. E cada pessoa que está deprimida, ela tem uma origem diferente, a depressão dela, né? Porque as pessoas são diferentes. E elas têm experiências diferentes, né? Então é comum, assim, ir se somando. A pessoa sentiu medo numa vida, aí fica com aquela emoção do medo, leva para a vida seguinte. Aí ela sente muito medo e acumula em outra encarnação, em outra, e não vai resolvendo as vidas. Porque quando a gente morre, a vida não vai resolver necessariamente, só se você curar, se você harmonizar aquele eu passado. E para isso existem várias técnicas de cura, né? Fora a regressão de memória.